Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia 28/6/2025, sabadão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. E hoje a principal notícia não pode ser outra. Essa notícia saiu no dia de ontem à noite, e está repercutindo mundo afora no mercado das criptomoedas. O CEO da Ripple está confirmando o fim do processo contra a SEC e diz: estamos encerrando este capítulo. Esse imbróglio, né, pessoal, desse processo que vem lá de 2020, precisamente em dezembro, naquela ocasião, várias corretoras deslistaram ali XRP, estava em época ali de bull market e o XRP subiu, mas subiu bem pouco e depois teve uma queda e de lá para cá veio se lateralizando até 2023-24, aonde, né, começou ali uma alta forte, onde em dezembro ali, né, novembro, dezembro do ano passado, teve ali um topo, segundo maior topo histórico de todos os tempos, chegando em 3,40. Daí mudou, né, o presidente da SEC, antigamente era o Gary Gensler, que é anticripto, e agora chegou um novo presidente da SEC, aonde diminuiu multa que era de bilhões de dólares. A SEC, em comum acordo com a Ripple, estava ali pedindo agora, né, a anulação dessa multa enorme, chegando a uma multa de 50 milhões, só que a Analisa Torres, que é a juíza do caso, negou ali esse relatório das ambas partes para acabar esse processo e falou: não, a multa vai ser 125 milhões. E ali agora, nesse momento, veio o Brad Carlhouse, que é o CEO da Ripple, ao público, falar: estamos encerrando esse capítulo, vamos pagar esses 125 milhões, e agora ele espera que a própria SEC faça a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, ó, ele publicou, né, no dia de ontem, 15 horas atrás, que a Ripple está retirando o recurso cruzado e a SEC deve retirar o recurso, como já havia dito. É um comum acordo entre as partes, Ripple e SEC. Estamos encerrando esse capítulo de uma vez por todas e nos concentrando no que é mais importante: construir a internet no valor. Daí veio aqui, né, o próprio Stuart Alderoty, né, que coloca aqui, ó: com isso a bola está de volta ao campo, ao nosso campo. O tribunal nos deu duas opções: rejeitar nosso recurso contestando aí a decisão sobre vendas institucionais históricas, ou prosseguir com o recurso. Fiquem ligados, de qualquer forma, o status legal do XRP, como não sendo um valor mobiliário, permanece inalterado. Daí vem a matéria, pessoal, falando dessas boas notícias, que a Ripple encerra oficialmente seu recurso cruzado e o que vem a seguir, para vocês poderem ter uma ideia do que está por vir. Primeiro, pessoal, essa decisão foi estratégica da Ripple após opções judiciais. Daí vem aqui, ó, o anúncio do CEO Brad Carlhouse ocorreu logo após a declaração do diretor jurídico da Ripple, o Stuart Alderoty, que abordou o contexto jurídico em torno da decisão, esclarecendo que o tribunal havia dado à Ripple duas opções claras: a empresa poderia rejeitar o recurso, que contestava a decisão anterior do tribunal sobre vendas institucionais históricas, ou prosseguir com o processo de apelação. O Alderoty indicou que a decisão de retirar o recurso reflete a estratégia da Ripple de avançar operacionalmente, reforçando ao mesmo tempo que o status legal do XRP permanece inalterado. E ainda ele ressaltou que a classificação do XRP como não sendo título em vendas do mercado secundário permanece inalterado e intacto. E daí vem esse contexto por trás. Primeiramente, né, o desenvolvimento ocorre após a recente decisão da juíza, né, Analisa Torres, que negou essa moção conjunta apresentada pelas ambas as partes, Ripple
e a SEC, buscando modificar certos termos chaves da decisão final do tribunal. E essa rejeição do pedido conjunto levou ambas as partes a considerarem seus próximos passos no processo. E o comentarista aí, né, o comentário de Alderodi sugere que a Ripple ponderou cuidadosamente a diretriz do tribunal antes de determinar que rejeita o recurso e era melhor o interesse da empresa em todos os pontos. Daí vem o status legal do XRP, que permanece inalterado, né? E fechando esse capítulo e olhando para o futuro. O Alderodi também deixou claro que a decisão não afeta a clareza mais ampla que a Ripple alcançou por meio de decisões judiciais anteriores. Particularmente a decisão de que o XRP não é o título em vendas secundárias. E daí abre caminho para o que, pessoal? Um processo ali terminado, vem ali, né, a regulamentação da Ripple, a primeira criptomoeda regulamentada lá nos Estados Unidos, o berço das criptomoedas, aonde, né, a SEC estava processando várias empresas de criptomoedas e hoje, né, pessoal, tem poucas e ainda está a da Ripple, que vem lá de 2020, que foi a primeira, que daqui a pouquinho acaba também, como o próprio CEO ali trouxe, né, que a Ripple está encerrando oficialmente esse recurso. O CEO da Ripple, né, pessoal, então confirmou esse processo e daí vem o que? BlackRock, Grayscale, as grandes de ativos digitais ali de trilhões de dólares que entrarão na corrida pelo ETF XRP, que já existe para o BTC, Ethereum e agora, né, a qualquer momento para XRP, e muito se fala em Solana também. A BlackRock, pessoal, é a maior gestora de ativos do mundo, né? E agora com o Brad Cardhouse, CEO da Ripple, anunciando, né, ali essa decisão de encerrar, né, então esses recursos ali e levar para frente, né, podemos ver ali um ETF da BlackRock. Como eu mencionei no comecinho do vídeo, pessoal, o juiz, né, que negou o pedido conjunto alguns dias atrás, né, por partes que buscava modificar a sentença final, principalmente reduzindo, né, a multa, que era primeiro de 2 bilhões na era Garen Gessler, depois caiu para 125 milhões e eles estavam querendo baixar para 50 milhões e suspendendo a liminar permanentemente impostas futuras vendas de XRP da Ripple para as instituições. Então, pessoal, ela negou de 50 milhões, então a Ripple vai pagar os 125 milhões e está encerrando ali o recurso, né? A Ripple e a SEC que retirou os recursos e daí a BlackRock que entrará com o pedido, ó. Como, né, os comentários de Gardner House, Nate Geras, presidente da ETF Store, sugeriu que o encerramento, né, desse processo efetivamente remove a barreira regulatória que bloqueia a aprovação de ETFs de XRP à vista, como eu já tinha falado em outros vídeos. Enquanto a SEC estiver processando a Ripple, não tem como você ter ali um ETF que é a própria SEC que aprova. Então, primeiramente, teria que acabar esse processo para aí sim as grandes gestoras de ativos, incluindo a maior de todas, a BlackRock, pedir a aprovação do ETF XRP pela SEC. E daí vem, né, mais de 10 gestores, né, de ativos, incluindo a 21 Shares, a Bitwise, entraram com pedidos na SEC para lançar esses ETFs. No entanto, muitos acreditam que a SEC não aprovaria nenhum dos pedidos devido à sua disputa legal, que isso aí é óbvio, né? Como as partes estão desistindo dos seus recursos, Geras acredita que essa medida abre, né, caminho para a aprovação do ETF. Isso indica que a SEC não pode usar o caso como justificativa para negar ou atrasar os ETFs de XRP que estão ali com pedidos com várias empresas na mão. Curiosamente, o Geras sugeriu que, sem obstáculos regulatórios à vista para o XRP, grandes emissores como BlackRock também poderia solicitar o lançamento de um ETF atrelado à moeda. A BlackRock ainda não solicitou um ETF de XRP, apesar da crescente interesse institucional da moeda, por causa também, né, pessoal, que se eu sou o maior de todos, eu não vou fazer o pedido ainda ali
com um processo, né, do órgão governamental dos Estados Unidos, que é a SEC, contra a Ripple. Eu espero, acabou, aí sim eu entro, né? E as especulações sugerem que o processo da SEC foi o principal fator que impediu a BlackRock de registrar esse ETF de XRP. Com o obstáculo regulatório XRP finalmente superado, após a decisão das partes desistir dos recursos, a BlackRock pode com segurança registrar um ETF. Então é a principal notícia desse sabadão. CEO da Ripple confirma o fim do processo da SEC. BlackRock e os grandes gestores de ativos que movimentam trilhões de dólares nos Estados Unidos, agora com caminhos livres para os ETFs de XRP. Qualquer notícia, o canal vem trazendo para vocês e principalmente, né, pessoal, precisamos aqui romper essas resistências aqui, principalmente, né, essa cunha aqui, que a qualquer momento podemos ver rompendo ela e buscar resistência por resistência, primeira em 2,60 e depois em 3,40, lembrando, né, pessoal, que ninguém quer vender abaixo de 2 dólares, suporte ali muito consolidado que vai fazer parte dessa explosão em breve. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.